Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim se sucederá. Assim como os discípulos ficaram admirados quando ele ali diz a figueira, seca-te imediatamente. E quando ali retornam, ela estava seca. Assim como ele nos ensina, de agora em diante, vereis os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Assim como quando Jacó teve a visão ali, quando pegou um travesseiro como pedra, aleluia, a pedra angular, aonde ele viu a escada. Ele, a pedra angular, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, não perseveramos, e não há quem possa impedir aqueles que falam pelo seu Espírito, porque aprendemos não por homens, mas por revelação divina, assim como ele é aquele que revela a Deus, a imagem e a glória do Deus Altíssimo, aquele que nos ensina que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, assim como ele disse: por que me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Por conta da desobediência, muitos são os que seguem segundo os seus próprios interesses, segundo as suas próprias preocupações, segundo o próprio paganismo, aonde ele nos ensina: não andeis ansiosos como os pagãos. Não vê do que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento. Não vê os pássaros? Os pássaros não trabalham, não tem celeiro. O pai, que é o agricultor, cuida deles, assim como os lírios no campo, que não tecem nem fiam. Nem mesmo Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. E se ele cuida assim dos pássaros, se ele cuida daquilo que ele mesmo formou, quanto mais aqueles que perseveram segundo aquele que é do alto, do qual ele nos ensina que devemos perseverar sempre em oração, na vigilância. Ele ensina mais ainda no caso de perseverar na oração. Lembrai-vos da viúva que importunava um juiz iníquo, e o juiz dizia: bem que eu não sei, bem que sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E assim julgou. Por isso nós devemos sempre perseverar em súplica, em oração, sempre buscando aquele que é do alto. Ninguém pode receber algo se não for do alto. Ele nos ensina a combater um bom combate, segundo a fé opera em nós, sendo o menor grão da agricultura, estando servindo, e sendo o menor, ele se tornou grande no reino dos céus. E assim, aqueles que perseveram na humildade, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, no amor, no gozo, na esperança, não há impossibilidade para aqueles que perseveram dia após dia combatendo um bom combate, onde o seu galardão está sendo acumulado dia após dia. Não fazemos para serem vistos por homens, mas de bom agrado ao nosso Senhor, e nem tampouco por interesse. Ele sabe a intenção da mente e do coração. Porque a instrução desta advertência, que constantemente estamos advertindo, é que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Utilizai somente aquilo que é lícito para edificação, tanto pessoal. Por isso exortamos mutualmente no dia chamado hoje,
Porque pereceis por negligência e falta de conhecimento? Porque tudo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Perecem aqueles que seguem negligentes na desobediência, na rebelião, porque se amotinam em vão contra o ungido de Deus. Ele tudo opera e executa. Dele é a ira e a vingança. Por isso há mais esperança para aqueles que perseveram segundo aquele que nos livra de toda tentação. Não há tentação que sobrevenha da carne, e ninguém por si mesmo consegue se livrar dela. A palavra diz: aquilo que sabe que não deve fazer, aí é que faz, porque está segundo a natureza humana, sobre a carne. O poder do pecado está semeando sempre para a destruição, para a ruína, segundo os vícios, as bebedices, as glutonarias, as idolatrias a outros deuses, as mentiras, as orgias, as cobiças, aqueles que são amantes de si mesmo, o espírito altivo que antecede a queda e a ruína. Fugios de tudo aquilo que vem do maligno e acaba se tornando como escravo. Mas aquele que tem a orientação e condução do seu espírito se semeia para o espírito, aonde os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcança a vida vindoura. Assim nos diz o Senhor.